Tiago Germano e Débora Ferraz são meio que o Eduardo e a Mônica da famosa canção do Legião Urbana. E apesar das diferenças, eles têm em comum duas paixões, o jornalismo e a literatura. Isso bastou para unir os dois, e dessa união nasceram dois livros elogiadíssimos. A Mulher Faminta, de Tiago, que no último dia 4 de outubro foi anunciado como finalista do prestigiado Prêmio Jabuti, e Enquanto Deus Não Está Olhando, que deu a Débora o Prêmio Sesc em 2014, e foi lançado em todo o país pela editora Record. Em passagem por João Pessoa, o casal, que hoje mora em Porto Alegre, conversou sobre o processo criativo a dois, falou sobre seus livros e os próximos projetos. Confira! Literatura é o assunto de hoje do segundo caderno com um casal de escritores do meu coração, um casal talentoso, um casal de romancistas aqui da Paraíba, quer dizer, Pernambuco, Paraíba, né? E Tiago Germano, Débora Ferraz, obrigado aí vocês aqui no segundo caderno. Tiago e Débora têm livros elogiados, romances. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas primeiro eu queria entender como é a vida de casal de dois escritores. Vocês passam o dia lendo um para o outro, como é que funciona aí? Na verdade, já o processo de criação desses nossos primeiros romances já foi assim que a gente começou a namorar, né? E foi um processo que era mais ou menos o seguinte: a gente ia trabalhar de manhã, quando voltava do trabalho ele saía da redação de um jornal, me buscava na redação do meu jornal, a gente ia para casa dele em Intermares, que era um lugar que não tinha Wi-Fi, não tinha TV a cabo, não tinha linha telefônica, só tinha livros, uma mesa e uma cadeira. Então a gente sentava, eu de um lado dessa cadeira, ele do outro, os dois com cadernos, a gente escreveu os livros primeiro manuscritos, né? E a gente tinha tanto apreço por esse lugar que a gente chegava umas 4 horas da tarde, ficava ali até as 9 horas da noite, para terminar, quando terminava isso, daí a gente assistia um filme e dormia, que no outro dia começava tudo de novo. Né? E a gente tinha tanto apreço por esse lugar e para não, enfim, bagunçar e ter que ir toda vez, né? Era uma garrafa de café no meio, que a gente começou a fazer as refeições no chão para manter a mesa com o material de trabalho, né? Sempre. Eu costumo dizer que tudo vem em dobro, as coisas positivas e as coisas negativas. Então, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ler um para o outro, de contar com a opinião do outro, mas também o processo criativo é permeado por muitas angústias, né? E todas essas angústias vêm em dobro também. Então a gente tem que muitas vezes ter um traquejo, né? Ter uma divisão de tarefas, assim. Agora é o meu processo. Deixa o teu para amanhã. E aí, nessa ordem cronológica, o Enquanto Deus Não Está Olhando veio primeiro, A Mulher Faminta veio depois. Por quê? A ideia surgiu, você amadureceu mais rápido o seu livro? Eu acho bom, primeiro, eu já estava escrevendo Enquanto Deus antes da gente começar a entrar mesmo nessa fase, nesse processo. Era mais ou menos o seguinte: eu estava escrevendo o Enquanto Deus e eu estava sempre, era sempre bastante difícil voltar para casa e me puxar para ficar escrevendo e tudo mais. E no meio disso eu comecei a trabalhar na mesma redação que ele e descobri que ele também estava querendo escrever um livro. O negócio eu sou uma pessoa que tem aprendeu a criar vários métodos para me manter trabalhando, né? Porque escrever romance não depende só de inspiração, depende muito de compromisso, depende de disciplina. Você tem que, não é eu vou sentar a bunda na cadeira agora e eu vou fazer um romance. Eu vou sentar a bunda na cadeira agora, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois. Então, assim, eu tinha
um método organizacional para fazer isso. Só que às vezes me faltava ânimo, né? Me faltava força de vontade. Conheço o Tiago, que é uma pessoa que não tinha método nenhum, absolutamente nenhum, mas sobrava força de vontade, sobrava impulso, ânimo, e daí eu pensei, cara, eu vou grudar nele, né? Porque ele ficava o tempo todo me ligando e me perguntando se eu tinha escrito, se tinha aberto a bodega. A gente tem uma piada interna, né? Que teve um livro que a gente compartilhou, são as entrevistas da Paris Review, e tinha uma entrevista do Amos Oz, que ele falava sobre que no começo ele sentava para escrever, ia para o escritório, e ele se sentia muito culpado quando ele não conseguia produzir nada de muito bom ou produzia muito pouco, porque ele ficava pensando nos lavradores que ficavam lá e tudo mais. E então depois ele começou a enxergar o trabalho dele como escritor mais como um trabalho de um comerciante, né? Que você tem que abrir a bodega todos os dias, naquele mesmo horário. Tem dia que vão vir os clientes, tem dia que não vai vir. Mas a sua obrigação é abrir a bodega. Então ele ficava me perguntando, e aí, tu abriu a bodega hoje? Abri, né? Então ficava meio que aquele incentivo mútuo. A gente meio que criou uma comunidade... Uma comunidade a dois Uma comunidade a dois de vamos tentar escrever. E daí, por isso, o meu ficou pronto antes, porque ele já estava encaminhado, em primeiro lugar. Eu acho que é mais uma questão de organização. Débora é uma escritora muito organizada. Existem, geralmente, dois tipos de escritores. Um é mais programático e o outro é mais processual. Eu acho que do casal eu sou o mais processual, sabe? Eu funciono um pouco mais no tranco, assim. Ela é muito de planejar o romance, ela tem vários cadernos, tem uma parede lá em casa que eu costumo dizer que é a parede do serial killer, porque tem vários rascunhos, né? Com ligações de cadastros, ligando os personagens, enfim. Eu sou de fluxo. Para esse romance eu escrevi 20 cadernos, cerca de 20 cadernos. 20 na mão. Na mão, e depois tem umas tantas versões no computador também. Não que ela também não escreva bastante, né? O último romance que ela está escrevendo agora, ela me entregou para revisar e ele veio em 2 caixas. E você fica assustado. E também né? No caderno, então 2 caixas de caderno manuscrito? Não, dessa vez eu escrevi mais no computador e imprimiu e ele... Então, tem outra coisa também. Na verdade, eu já tinha escrito outros romances ruins, né? Já que estavam na gaveta e tudo mais. Então, eu tinha uma certa familiaridade com o processo de escrever romances. Dizem que existem os escritores que são majoritariamente romancistas. As minhas ideias, às vezes eu tento transformá-las em conto, mas eu sempre, né, a minha cabeça pensa de maneira romancística, né? E eu já tinha escrito uns 3 romances antes. Tiago não tinha escrito romance ainda. Então... Eu tinha crônicas, né? O seu primeiro livro, inclusive, é o Demônios Domésticos, a crônica, né? Exatamente, eu gosto de fazer paralelos com o esporte, né? Eu corro também, você sabe, né? Eu acho que nosso encontro foi meio que um encontro de uma maratonista com um velocista. Então, acho que no início desse relacionamento, a gente passou por um processo de a maratonista ensinar o velocista a ganhar um pouquinho mais de fôlego para essa empreitada mais longa que é a do romance, né? Falar em romance, eu queria que você falasse um pouco do Enquanto Deus Não Está Olhando, vencedor do Prêmio Sesc de 2015, é isso? De 2014, o Prêmio Sesc, e do Prêmio São Paulo de 2015. Então, Enquanto Deus Não Está Olhando, as pessoas estão fazendo o quê? Então, a pergunta que você deve ter ouvido... Os personagens, demais, né? Os personagens. Então, esse livro é um livro que hoje eu olho para ele, né? Já se passaram alguns anos, então eu vejo ele de uma forma completamente diferente de como eu costumava ver. Por exemplo, a história é a história de uma garota que interna o pai dela contra a vontade
E quando ela chega para visitar, ele não está mais lá. E ela se vê encarregada, né? Ela é a primogênita da família e tudo mais, ela se vê encarregada de descobrir onde ele está, de buscá-lo de alguma forma. E nisso ela faz uma viagem para o interior, para o sertão, que é de onde o pai dela vem. E na época eu via muito esse livro como uma narrativa, como é que se pode dizer? Uma narrativa intimista, né? Mas hoje eu vejo, sobretudo nele, um papel de revelar, talvez, um Nordeste, uma imagem do Nordeste como ele é hoje, né? Porque a maior parte das pessoas ainda pensa, quando pensa Nordeste representado na literatura, é o sertão. Inclusive, o jeito como esse livro nasceu foi mais ou menos o seguinte. Eu estava conversando com um amigo, mostrei para ele um conto meu, e ele olhou esse conto, era um conto bastante urbano e tudo mais, e tinha uma moça que estava andando por algumas ruas, tinha asfalto e ele olhou, leu o conto, tudo mais, eu fui perguntar o que ele achou, e ele falou, mas não, você não pode escrever sobre isso, assim. Eu não posso escrever sobre isso, por quê? Um pequeno adendo, eu sou nascida em Serra Talhada, Pernambuco, que é sertão, e ele foi nascido e criado aqui em João Pessoa, que é litoral e tudo mais, né, e tudo. Então ele sabia que eu era sertaneja, ele falou, você tem que escrever sobre o sertão, né? E ele falava bem assim, né, com essa mesma ênfase. Tem que falar sobre o sertão, é uma coisa que você conhece, é uma coisa que só você conhece. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou escrever, né? O que é que ele espera aqui? Poxa, realmente quer saber como foi a minha infância no sertão? Foi uma coisa super exótica. Eu acordava, assistia a Vovó Mafalda, pegava a van, ia pro colégio, o colégio era do sistema positivo, eu via os mesmos desenhos animados, né? E o pessoal da cidade e tal. Né? Era cidade, né? Então... Mas daí, foi a partir daí que eu percebi, bom, eu não conheço esse sertão que ele pensa que eu conheço, mas ele também não sabe como é o sertão hoje. Né? Ele não sabe como, e as pessoas de fora daqui não sabem como é o Nordeste hoje, né? Nordeste conectado, Nordeste conectado e tudo. Existem peculiaridades, uma coisa que só se vê aqui, existem coisas que só tem aqui. E eu achei que era uma ideia interessante, meio que atualizar essa foto, sabe? Se a gente for pensar numa carteira de identidade, eu acho que é o que os artistas querem fazer o tempo inteiro, ainda que não vá sempre se conseguir, atualizar a foto dessa Mas a história começa na cidade. Começa na cidade e faz um retorno ao sertão. Exatamente. Então você conseguiu contemplar os dois lados aí. Consegui contemplar os dois lados que eu conhecia bem. Uhum. E o resultado hoje, passado aí alguns anos, como é que você avalia agora que passou todo aquele momento do lançamento, aquelas críticas todas, um livro super bem elogiado? Cara, é um livro que me dá ainda muitas alegrias, assim. Eu recebo com uma frequência que me espanta contatos de leitores que disseram que leram o livro e que se emocionaram, que se identificaram, né? Eu me lembro que alguma vez saiu uma resenha sobre o livro, que o resenhista se colocava na história e dizia, cara, não consegui ainda terminar o livro da Débora. E ele fez, por quê? Porque o livro é longo? Ele fez, não, cara, porque meu pai está no hospital, porque meu pai está doente. Então, essa coisa de... Eu acho que no final das contas a gente escreve porque a gente quer conectar esses pequenos, né, essas coisas que são muito humanas. E de pessoas que não eram leitores contumazes e que conseguiram ler o livro muito bem, e pessoas que eram leitores, né, escritores que eu admirava profundamente. Quem, assim? Michel Laub, por exemplo, que era nossa, eu quando estava escrevendo Enquanto Deus Nos Estava Olhando, eu li
um conto dele, que foi o que ganhou na Granta, e eu fiquei pensando, esse é um escritor maravilhoso, esse é um escritor fantástico, que coisa incrível. E ele leu o meu livro e veio falar comigo e elogiar, dizer que gostava muito, e depois sem ter... Ele escreveu um texto sobre livros, sobre concursos literários, e ele citou o meu como exemplo. Então, assim, o tempo foi passando e o livro não morreu, né? Então foi uma coisa, isso é uma coisa que me dá muita... E eu acho que todos nós estamos curiosos, e eu vou fazer um convite para você ler um trecho do livro aqui para o segundo caderno. Tá legal? Ok, vamos lá. 5 de março, 7h04 da manhã. A verdade é que deveríamos ter passado mais tempo no interior, mas nenhum de nós dois suportaria. Tínhamos pego um carro grosseiro, ultrapassado os limites urbanos, atravessado a cerca do sítio e entrado ali onde brincavam, descalços, alguns meninos magros. Vocês sabem onde mora a dona Rosa Valentim? Eles pararam a brincadeira, olhando, todos, para o mais magro dos meninos. Fez um silêncio. Ele examinou a mim e a Vinícius, por fim disse: venham por aqui. Era uma dessas casas com porta duplicada, o piso sem cerâmica, uma sala ampla sem decoração, dava para um corredor estreito, escuro, e ao fundo dele, para uma porta aberta, a luz entrava forte. Vejo dali na contraluz uma velha segurava com as mãos uma galinha que se debatia. Tia Rosa, chamou o menino. Ela torceu o pescoço do bicho que ainda agitava as asas. A galinha carcarejava tanto que tive que desviar o olhar para as paredes nuas, pintadas de amarelo descascado, tendo certeza. Algo deu errado com a morte desse bicho. Ela tirou do cinto uma faca pequena, cortou a ave e a enfiou com o sangue escorrendo na panela. Tia Rosa, tem uma moça aqui que diz que posso esperar, interrompi. A velha abandona o bicho e vem ao meu encontro através do corredor que separa a cozinha da sala. Procuro notícias do meu pai. Ah, Deus, ela diz com ares de preocupação ou talvez cansaço. Aproxima-se limpando as mãos no avental. E quem é seu pai? Abro do bolso um retrato antigo. O menino cutuca a velha. É Aloísio, tia. Ela se aproxima. Vejo que sua pele escura, de sol, é enrugada. Os cabelos lisos, negros, estão frouxos num rabo de cavalo baixo. Ela aperta os lábios para o lado ao reconhecê-lo. Você é filha dele? E me examina rapidamente o nariz, o cabelo, a altura. Não parecem muito. A afirmação me ofende. Está enganada. Pareço com meu pai. Foi longa a viagem, hein? Venha sentar que você não cresce mais e nem você, apontou para Vinícius. Mas interrompi o tom de cordialidade. Ela sorria e não era essa a atmosfera correta. Só estou procurando as coisas dele, tenho que voltar. Ah, sei, ela disse. Mas já não estão aqui há muito tempo. Ele mesmo levou tudo. Ela não confia em mim. Não confia porque sou muito direta. É para uma pesquisa, minto. É apenas uma armadilha para capturá-lo. Mas não teve conversa. Ele não estava lá e voltamos de mãos vazias. Beleza. E aí foi um trecho de Enquanto Deus Não Está Olhando, de Débora Ferraz. A gente vai dar uma paradinha agora e volta daqui a pouquinho conversando com Débora e Tiago Germano. Não sai daí. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, Educação, sustentabilidade,
Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar. Pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Segura Caderno está de volta aqui conversando sobre literatura e os romances de Débora e Tiago. Tiago, e você, jornalista, trabalhou comigo lá no Jornal da Paraíba, na parte de cultura, começou na crônica e acabou no romance de uma mulher faminta que se acabou de lançar agora em setembro de 2018. Eu queria que você falasse um pouco dessa queria que você falasse um pouco dessa transição de crônica para romance. Foi difícil? Fácil? A Mulher Faminta, o romance, é fruto de um exercício justamente de migração da crônica, que é um gênero essencialmente breve, para o romance, que é um gênero longo. E outra transição muito importante foi justamente a do jornalismo para a literatura, né? Eu acho que o romance é um registro dessa transição. O personagem, ele também é um jornalista, ele é um redator de obituários. Eu tive a felicidade de não fazer muitos obituários na minha carreira, mas ele tem essa função, que hoje é uma função que eu imagino que nem exista mais nos jornais, né? Que a verdade é que até os próprios jornais, alguns já não existem mais, como o nosso querido Jornal da Paraíba. Então, o romance foi um jeito de capturar esse momento em que a internet invadiu as redações, modificando a linguagem do jornalismo e devastando, de certa forma, essa profissão, ou modificando essa profissão de um jeito incontornável. Como é uma sinopsezinha da história aí? É uma história de amor meio que perpassada por um fracasso, assim. A história desse personagem, desse redator de obituários, que um dia acorda de madrugada e descobre que tem alguém morto no apartamento. E é uma história que tem muito a ver com a cidade também, com a cidade de João Pessoa. E com a inconstância da cidade de João Pessoa, porque mais ou menos ali, quando eu vivia aqui, antes de viajar para Porto Alegre, junto com Débora, para fazer a pós-graduação em escrita criativa, a cidade vivia um momento de intensidade cultural muito forte. Parecia que uma realidade perene, assim, que as casas de show iam continuar abertas e a vida do Varadouro, do centro histórico, ali ia se tornar um polo cultural, a vida cultural da cidade ia se deslocar da praia para o centro. Isso não foi muito bem o que aconteceu. Hoje João Pessoa, como todas as outras metrópoles, estão virando amontoados de farmácias. Existe uma farmácia em cada esquina. E essa vida cultural parece menos pulsante do que naquela época. Então, a história também captura um pouco disso. Os personagens transitam por esses espaços e eles vivem também transições afetivas, término de relacionamento, enfim. E foi uma experiência muito peculiar, assim, porque eu demorei 7 anos para escrever o romance. Eu comecei em 2011 e fui terminar em 2018. E não sei ao certo realmente se terminei, porque dizem que um romance você não termina, você abandona, né? Eu acho que eu abandonei esse romance no momento apropriado, porque talvez eu passaria a vida inteira escrevendo e reescrevendo ele, passando por todas as fases que essa cidade vive. Hoje já é uma completamente diferente da que eu vivi, né?
Foi um romance também que ele teve uma certa trajetória em alguns prêmios. Ele foi pré-selecionado no Sesc, que Débora ganhou no ano seguinte ao que ela ganhou, em 2015. Ele foi selecionado também por uma temporada de originais da editora Grua, uma editora paulista, mas eu não ganhei. E também o Prêmio Açorianos de Criação Literária, que é um prêmio lá do Rio Grande do Sul, em que você enviava os originais e caso o livro fosse contemplado, eles imprimiam o romance. E acabou saindo por qual editora? Porque Débora, Enquanto Deus Não Está Olhando, saiu pela Record, tá nas livrarias e tal. E o teu? Isso, ele saiu por uma editora chamada Moinhos, que é uma editora de Minas Gerais, uma editora independente, uma editora que está em ascensão assim, no panorama das editoras independentes brasileiras. Mas também é fácil de encontrar nas livrarias virtuais. Sim. Tem a loja da própria editora e é bem fácil encontrar ele em e-book. Ele está em todos os formatos, em Kindle, em EPUB, em MOB. E entrando lá no site da editora Moinhos, vocês encontram os links de todas as lojas. E ainda falando em editora, Tiago, você teve uma experiência aí de um crowdfunding do livro anterior, que é o Demônios Domésticos, né? Então, assim, conta como foi essa experiência de crowdfunding e os textos aqui são inéditos. Né? Esse livro, inclusive, é uma delícia, eu li super rápido. Os textos curtos e eu acho que é meio que cobre anos, né? Das tuas crônicas. Sim, são crônicas que eu escrevi, sobretudo, quando eu trabalhava no jornal A União, isso antes do Jornal da Paraíba, escrevia crônicas lá numa sessão às terças-feiras. Então, eu escrevi entre 2003 e 2006 e essas crônicas foram editadas em livro e eu resolvi submeter ao financiamento coletivo. Foi uma experiência surpreendente, eu não contava com o engajamento, que o engajamento do público ia ser tão forte, sabe? A campanha foi um sucesso, eu vendi 200 exemplares antes mesmo do livro ser editado. Quer dizer, entre família e leitores que eu acho que você nem conhecia, né? Sim, leitores de todas as regiões do Brasil e até de fora do país também. Foi algo surpreendente, eu não imaginei que alguém que não me conhecesse ficaria conhecendo o livro e se interessasse pelo projeto. Mas acontece que o Catarse, que foi o site no qual eu fiz o financiamento, ele tem essa vantagem, ele forma uma rede de colaboração muito forte, sabe? E todo mundo que entra ali na plataforma quer contribuir com o projeto do colega. Então foi um sucesso, eu consegui financiar o livro, tive que fazer uma outra tiragem, porque a primeira tiragem de 400 exemplares esgotou e ele também chegou a ficar finalista de alguns prêmios na categoria dele. No Açorianos ele ficou finalista também, e agora, recentemente, no Prêmio Minuano, lá do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul. Legal. Vocês estão encerrando uma temporada aí em Porto Alegre, como vocês falaram, foram estudar escrita criativa e aí, de repente, estão voltando a João Pessoa. Esse é o plano do casal. E o plano dos escritores? Queria que vocês falassem um pouco. O que vocês estão para aprontar aí em 2019? 2019, né? Eu tô terminando agora 2 romances que eu escrevi os 2 ao mesmo tempo, porque era na verdade a proposta do meu doutorado, eu faço doutorado em escrita criativa, e a proposta era pensar numa história, era escrever e mostrar como eu fiz, né, e como foi feito esse processo. A mesma história ela é contada, que é a história de uma mulher que resolve tatuar o corpo inteiro. E ela é contada primeiro de frente para trás, do momento em que ela resolve fazer isso até tatuar o corpo. E outro romance começa no final até o começo. Mas eles são livros independentes? São livros com histórias independentes? A mesma história. Ah, tá, entendi. Só que é contado de um jeito completamente diferente. Não tem por exemplo, não tem nenhuma página que seja igual em uma e noutra versão. E você vai lançar os 2? Bom, um eu vou lançar, né? Vai sair pela editora Record também, que já está contratado. O outro ele vai pro banco de teses da PUC Rio Grande do Sul.
E talvez, posteriormente, eu pense em publicar também, né? Mas, enfim, foram 2 livros escritos ao mesmo tempo, concomitantemente. E quais são os títulos, ou é um título só? O título ainda não consegui bater o martelo. Por enquanto, eu tô com a ideia do título Estrago. Ainda não é... Para um deles, ou para os dois? Para os dois. Ah, Os é? dois eu Olha. pretendo dar o mesmo título. Estrago o lado A, estrago o lado B. A versão do diretor. A versão do diretor. Pois é. E a gente pensa também, como a gente foi para lá estudar escrita criativa, nós fizemos oficina com o Assis Brasil, né? Nós fizemos, Tiago fez o mestrado e também está fazendo o doutorado em escrita criativa. Então a gente pensa em trabalhar um pouco essa coisa da escrita criativa aqui, que era aqui em João Pessoa, era essa a ideia que a gente tinha como escritores de abrir um pouco mais o campo, né? A gente sabe que existe muita gente que quer escrever, que tem uma ideia e que, mais ou menos do mesmo jeito que o Tiago, antes de, né, começar, você tem a ideia, você até começa, faz ali a primeira, a segunda página, terceira página, e quando chega ali, mas ali não consegue avançar. Então a gente meio que quer abrir isso, abrir a comunidade, né? Não ser mais uma comunidade de 2 pessoas, ser mais ampliar gente. a comunidade. Ampliar essa comunidade. E Tiago, 2 livros praticamente no ano só, tem fôlego para o terceiro em 2019? Claro, na verdade já tem um na gaveta, o livro que eu escrevi para o mestrado, que é um livro chamado O que Pesa no Norte, que é a história de um ator que performatiza o seu próprio desaparecimento e o pai resolve buscá-lo na cidade de São Paulo. Estou escrevendo também um novo livro para o doutorado, que vai se chamar... Romance também? Romance também, vai se chamar Banzai, e é um livro sobre um kamikaze japonês sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, a escrita criativa, nossos planos estão diretamente associados à escrita criativa. A gente tem a ideia de transformá-la numa linha de pesquisa em alguma universidade aqui da Paraíba, né? Porque lá ela já é uma área acadêmica e aqui ainda não. Então é isso. Em 2019 a gente tem esse sonho pela frente. Beleza, boa sorte, bem-vindos de volta aqui a João Pessoa. E queria encerrar com você lendo um trechinho aí de A Mulher Faminta, o livro que você acabou de lançar aí. E é dessa forma que a gente encerra aqui mais um Segundo Caderno. Com vocês, Tiago Germano. Mayra me levava para cafés de 3 mesas fadados a se acabar, como o relacionamento dos casais que os frequentavam e que não eram mais os mesmos de antigamente. O café de hoje era o bar de ontem, que seria o teatrinho de amanhã, onde sentava um João que namorava uma Maria, que agora estava com uma Teresa que não ficaria com ninguém no final. Uma coisa roubando o passado da outra, invadindo o futuro da anterior. Lugares e pessoas novos que eu só reconhecia porque um dia já tinham sido coisas velhas ainda lembradas porque um dia já foram coisas mais velhas.